Professor Josué Montello, como se forma a reputação literária? Sobre esse assunto, um mestre de língua francesa, que se chama Paul Stapfer, escreveu já há alguns anos um livro chamado La Réputation littéraire. Nesse livro, ele procurou analisar, através da biografia de muitos escritores, toda a luta que eles travaram para chegar ao ponto da sua vitória, de firmar um nome e uma reputação. Em suma, do instante em que começa para o público aquilo que se chama a glória do escritor. Pois bem, essa glória, no meu entender, ela resulta do encontro feliz, da tenacidade, da vocação e, sobretudo, da oportunidade. Eu considero a oportunidade aquela faixa de tempo em que o escritor se realiza de tal modo que ele consegue, através do seu livro, da sua obra de escritor, ajustar-se ao seu tempo e principalmente aos seus contemporâneos. Para que nós tenhamos a ideia de que a reputação se faz não apenas com o merecimento, com a qualidade do escritor, nós podíamos imaginar, por exemplo, um homem da categoria de José de Alencar, que hoje apresentasse a um editor o Guarani. O Guarani, evidentemente, que é uma das obras-primas da literatura brasileira. Essa obra-prima, ela só existe como tal em função do tempo em que foi criada, em função de uma atmosfera romântica ajustada ao livro de José de Alencar. Se ele hoje escrevesse o Guarani, o livro estaria fora de tempo. Então o seu êxito praticamente não existiria, porque, embora ele tivesse a sua qualidade, o seu valor pessoal, o instante adequado não era aquele. E o que é fundamental para que o escritor tenha êxito? É fundamental que ele tenha êxito, primeiro, é que ele seja fiel a si próprio. E, em segundo lugar, que ele seja um intérprete do seu tempo. Nenhum escritor pode fugir a um compromisso com o seu tempo. Esse compromisso o escritor só pode ter dois tipos de compromisso. Ou ele tem o compromisso com o tempo que vai fluindo, ou então tem compromisso com o futuro. O escritor não pode ter compromisso com o passado. Então é fundamental para este êxito que o escritor tenha sempre em vista falar para os seus contemporâneos. Agora, eu considero também que é essencial para o escritor que ele tenha uma capacidade de comunicação. A capacidade de comunicação de que tanto se fala no mundo contemporâneo, essa capacidade ela é sempre atenuada em certas horas da vida literária por aquilo que se chama o hermetismo. São escritores que procuram fechar-se de tal maneira que, ao invés de eles terem uma comunicação com o grande público, eles têm apenas a comunicação com uma elite. Mas isto obriga necessariamente a uma interpretação. Há um episódio famoso que se conta da vida de Mallarmé. Diz que Mallarmé, que você sabe que o Mallarmé era um escritor que deixou uma obra marcadamente hermética. Pois bem, o Mallarmé, certa vez, foi visitado por um desses estudiosos ingleses, muito pacientes, desses que se debruçam sobre o texto alheio com a preocupação de percebê-lo. Pois bem, esse escritor, esse estudioso, visitando Mallarmé, chamou-o a um canto e disse: olha, mestre, eu compreendi perfeitamente este seu poema. Mallarmé o atraiu mais para o fundo da casa e disse assim: qual é a interpretação que o senhor deu ao meu poema? Ele então revelou a interpretação e diz Mallarmé com grande seriedade: diz, é isso mesmo, mas o senhor vai me fazer o favor de não passar isso a ninguém. Quer dizer, o que ele queria é que cada um tivesse a percepção do seu poema como uma reação individual. Mas para mim, a preocupação essencial é ter uma claridade a maior possível, porque eu considero, como Ortega y Gasset, que o fundamental no escritor é a clareza. Dizia o mestre espanhol que a clareza é a cortesia do filósofo. Eu considero a clareza a cortesia do escritor. E toda a minha obra foi feita dentro desse sentido da mais absoluta claridade. Eu acho que o escritor tem de comunicar-se com o seu público e faz parte da sua cortesia a instantaneidade dessa comunicação, tal como ocorre com Machado de Assis. Machado de Assis, que é o nosso mestre por excelência, Machado de Assis foi um escritor extremamente claro e, por vezes, empregando no seu estilo até mesmo a repetição de palavras, para que essa claridade se tornasse ainda mais perceptível. Como, por exemplo, nesta frase, ele diz assim: o pior pecado, depois do pecado, é a publicação do pecado. Quer dizer, isto é uma frase
tipicamente machadiana, com a qual, lendo-a, nós temos a percepção instantânea daquilo que quis dizer o escritor. Professor, o senhor sempre quis ser escritor? Eu sempre quis e sempre serei escritor. Eu digo que, eu já disse uma vez numa entrevista, que só deixarei de escrever quando Deus me tomar a caneta. Quer dizer, porque em mim, aquilo que participa da minha vocação, aquilo que faz parte da essência da minha natureza, é a preocupação de exprimir-me através da palavra, mas a palavra artisticamente concebida. Então eu considero que a capacidade de escrever, a necessidade de escrever, é uma expansão natural do meu feitio, da minha natureza. Quer dizer, é uma expansão que decorre da minha vocação natural, daquilo que eu sou por instinto. Agora, o importante é que eu tive desde cedo esta percepção. Ali na faixa dos meus 10 para 12 anos, eu senti a primeira necessidade de escrever. E ao longo da vida, a luta pela escrita tem sido para mim um trabalho porfiado. Ao invés de eu ser um escritor que me louve apenas na minha inspiração, eu na verdade sou um trabalhador literário. Eu procurei desde cedo adestrar-me dentro dos meus instrumentos de expressão, através da leitura dos clássicos, através da leitura do dicionário, daquele corpo a corpo com a palavra, a fim de que a palavra não me faltasse no momento em que eu necessitasse dela. E assim consegui escrever toda a minha obra. Você sabe que a minha obra, ela já se aproxima hoje de 80 volumes, mas desses 80 volumes, há evidentemente uns tantos livros que eu considero os meus livros representativos. Os outros são livros de aprendizagem, em que eu naturalmente procurei adestrar-me no sentido de dominar perfeitamente a palavra e certos gêneros literários para poder exprimir-me literariamente. Na sua infância, o senhor teve facilidade para a sua carreira? Eu tive dificuldade porque eu sou uma pessoa de raízes pobres. O meu pai é extremamente humilde. E além do mais, eu venho de muito longe. Eu, para sair de casa, quando eu tinha 17 anos, eu saí num time de futebol. Quer dizer, então foi como eu encontrei o meio para sair da minha província. Fui primeiro como jogador para Belém, e de Belém eu vim para o Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, para que eu pudesse realizar a minha obra de escritor, eu procurei ter um emprego que tivesse alguma analogia com a minha inquietação de ordem intelectual. Fiz-me técnico de educação por concurso, fiz-me professor, e através do magistério e como técnico de educação, eu tive aquela base para poder me dedicar unicamente à minha vocação literária. Quer dizer, eu sou fundamentalmente um escritor. Agora, e como escritor, eu tenho procurado, tenho explorado várias províncias daquilo que compõe a literatura, porque eu fui crítico literário, fui ensaísta, mas o que eu sou essencialmente é romancista. Você me perguntará, por que o senhor se considera romancista? Considero-me romancista porque há dentro de mim aquelas alucinações em virtude das quais a gente tem a percepção das vidas alheias e tem um fio condutor dessas vidas. E como isto não pode ficar guardado comigo, isto procura extravasar-se através da criação romanesca. Portanto, é uma espécie assim de excesso de vida que eu transfiro para o papel em branco. E através do papel em branco eu consigo realizar-me escrevendo os meus romances. Falta ao senhor para que seja plenamente realizado? Olha, eu tenho tido da vida, a vida tem sido generosa comigo. Não sei se porque eu tenho encontrado as oportunidades adequadas, desde a minha entrada na academia, da publicação dos meus livros, dos amigos que eu quis fazer, eu tenho encontrado a oportunidade do êxito. Não este grande, o êxito, que seja um êxito retumbante, não, mas aquele êxito com que eu me contento, que é um certo número de amigos, que são amigos das minhas letras e para as quais, evidentemente, eu escrevo. Mas eu considero que o coroamento da minha obra de escritor, esse coroamento se fará através da publicação do meu diário, que já se alonga por mais de 26 anos e que, escrito dia a dia, com os episódios, as anedotas, os comentários, as leituras, por isso tudo compõe uma espécie assim de espelho da minha geração. Esse espelho é que eu publicarei
eu espero começar a publicar dentro de mais um ano ou dois, com o título de O Mostrador das Horas, e que terá, evidentemente, isso eu espero que dê aproximadamente uns 4 ou 5 volumes de 500 a 600 páginas, mas nos quais eu disse a minha opinião, eu dei o meu testemunho e eu procurei, sobretudo, ser fiel à minha consciência de escritor.